O repórter setorial já está de volta e com uma boa notícia. Ambientalistas anunciam a descoberta de novas espécies animais e vegetais na Amazônia. O estudo foi apresentado em um relatório da ONG World Wildlife Fund e o Instituto Mamirauá. A lista inclui 216 plantas, 93 peixes, 32 anfíbios, 19 répteis, um pássaro e 20 mamíferos, 2 deles fósseis. Todas as outras espécies que a gente descobriu no estudo, todas as 381, estão em locais onde o ser humano vem degradando a Amazônia. E isso para a gente é super importante porque liga, nossa atividade está acabando com a espécie mesmo antes de a gente conhecer. Então isso para a gente tem que mostrar e tem que fazer isso acontecer de forma transparente. Os ambientalistas mostraram preocupação com a exploração de petróleo na região e com a instalação de empresas estrangeiras como a francesa Total. Então a gente vai estar na cola da Total para que ela, se ela for explorar lá, ela saiba que os custos associados a isso tem que ser extremamente bem feito, controle social muito forte e a gente está de olho. Outras notícias da nossa região você acompanha agora no Plantão da Redação. Olá, o programa de incubadora de empresas do Parque Tecnológico está com vagas abertas em São José dos Campos e as inscrições devem ser feitas até hoje. Os interessados precisam se cadastrar pelo site www.pantone300.com.br e participar de um workshop que acontece amanhã. O edital completo também pode ser conferido no site do Parque Tecnológico. Os ciclistas de Lorena terão na região central mais de 300 metros de ciclofaixa na Rua das Palmeiras. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a sinalização de solo já foi concluída e o próximo passo é a instalação das placas indicativas. Por enquanto é isso e já eu volto com outras notícias nacionais. Quando a umidade do ar fica abaixo dos 12%, a Organização Mundial da Saúde recomenda a interrupção total de qualquer atividade entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. O ideal é que haja a suspensão de atividades com aglomeração de pessoas. A temperatura deve esquentar em diversas cidades brasileiras. E agora você vê como fica o tempo amanhã em algumas cidades aqui da nossa região. Em Pindamonhangaba, mínima 11, máxima 30 graus. Em Caçapava, mínima 12, máxima 30. Em Aparecida, mínima 13, máxima 31. Em Cruzeiro, mínima 14, máxima 32 graus. Você deve se lembrar, logo após o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer assumia definitivamente a presidência da República. Posse que dividia opiniões não só nas ruas, mas entre o Congresso e a Justiça. O governo Temer começou baseado na promessa de uma recuperação da economia com diminuição da inflação, dos juros e do desemprego. Nas resoluções para o ano novo, a equipe econômica colocou as reformas. Reformas em várias áreas, política, previdência, trabalhista e educação. Para isso, Michel Temer garantia apoio no Congresso, já que tinha um bom relacionamento nas duas casas. Embora os brasileiros quisessem que o Brasil saísse do fundo do poço, o foco das manifestações que antecederam o impeachment era o fim da corrupção. Hoje, um ano depois, a comoção popular é quase nula, enquanto o número de autoridades acusadas de desviar dinheiro público vem crescendo absurdamente. No último ano, a Operação Lava Jato teve 16 fases, com 65 prisões preventivas ou temporárias e mais de 100 conduções coercitivas. E as delações dos empresários dos escândalos esbarraram e denunciaram casos de corrupção envolvendo nomes importantes dos três poderes. Durante esse ano, Michel Temer conseguiu emplacar no Congresso algumas mudanças que prometeu. A fixação do teto de gastos, a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista, por exemplo. O governo diz que pretende aprovar, ainda neste ano, a reforma política, a reforma tributária e a reforma da Previdência. O problema é que o apoio de Michel Temer no Congresso agora é mais incerto do que em agosto de 2016. Depois da delação do empresário Joesley Batista sujando o nome de Michel Temer, o resultado dessas votações ficou um pouco mais comprometido. E isso ficou evidente na denúncia contra Temer, que foi votada na Câmara. Apesar de Temer ter se livrado da investigação, de lá para cá os apoios ao presidente vêm diminuindo consideravelmente, o que tem feito o governo adiar a votação da reforma da Previdência, por exemplo, para não correr o risco dela ser derrubada no Congresso.
Temer completa 1 ano comemorando a queda da inflação, o controle dos juros e a criação de vagas de emprego dos últimos meses. Ele já deixou claro que as medidas impopulares são o remédio amargo que o Brasil precisa tomar para conseguir a recuperação e que não pretende concorrer às eleições de 2018. Por isso, talvez não se importe tanto assim com a impopularidade. Minha gente, um projeto de lei quer incluir a saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Na prática, o SUS já faz esse serviço, mas a proposta quer que esse direito passe a ter previsão legal. Um projeto de lei propõe a inclusão da Política Nacional de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde. O objetivo é que o programa passe a ser uma política de Estado inserida de forma explícita na legislação. A cada 4, 3 chegavam completamente sem dentes. 95% do tratamento de dor de dente, digamos assim, necessita de tratamento endodôntico, tratamento de canal. Né? Dor de dente, às vezes, é um alarme. O setor público não oferecia o tratamento de canal. Desde 2004, o programa Brasil Sorridente estabelece uma série de ações para facilitar e ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico gratuito por meio do SUS. Mas o direito ainda não está regulado na legislação. Por isso, a iniciativa da proposta de lei. Desde uma remoção de placa, por exemplo, uma limpeza muito mais simples, até procedimentos extremamente especializados, como são cirurgias, por exemplo, ortognáticas. Todas as áreas do conhecimento da saúde bucal são prestadas efetivamente pela saúde pública. O senador Randolfo Rodrigues, autor da proposta, apresentou um relatório que mostrou que o número médio de dentes acometidos por cáries nas crianças de 12 anos de idade despencou no período de aplicação do programa. A redução foi de 25%. O senador também argumentou que não quer que o programa seja interrompido em futuras gestões governamentais. Por isso, quer que o direito ao sorriso esteja devidamente legislado. Tem gente, e não são poucos, que para sorrir coloca a mão na frente da boca. Não é normal perder dentes. Será que as pessoas sabem identificar um alimento transgênico? As respostas são diversas e o assunto em pauta é a sua saúde. Confira. Antigamente, os alimentos não possuíam classificação. Era tudo uma coisa só, ou comprava no supermercado ou na feira. Hoje em dia a demanda é grande, o consumidor chega a ficar até confuso. São alimentos funcionais, alimentos transgênicos, alimentos orgânicos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os alimentos transgênicos. A Natália é nutricionista, a gente está aqui em São Paulo para saber o que são os alimentos transgênicos. Natália? Alimentos transgênicos são alimentos modificados geneticamente em laboratório, através de técnicas aplicadas da engenharia genética. Então são alimentos que recebem genes de outros organismos vivos. Eles são convertidos a uma forma que não existe na natureza. Então esses alimentos ficam mais resistentes a pragas, a inseticidas, a agrotóxicos, a mudanças climáticas também. Que problemas ou malefícios os alimentos transgênicos podem trazer para a nossa saúde? Essa é uma pergunta bem polêmica, que apesar de não haver informações suficientes com relação aos efeitos dos transgênicos na saúde do homem, se sabe que eles podem aumentar os sintomas das alergias, a gente pode ficar mais resistente aos antibióticos também. Um estudo na França com ratos que se alimentaram durante 2 anos com milho transgênicos, após esse tempo eles apresentaram tumores, ou seja, eles tiveram câncer. Fora isso, a gente sabe o impacto dos transgênicos na questão ambiental também. Então, portanto, não tem como a gente afirmar os efeitos desses alimentos transgênicos. Então, pois a gente não sabe os riscos dele com relação à nossa saúde ainda. Como identificar os alimentos transgênicos? O consumidor, quando chega no supermercado, consegue identificar quais são eles? Então, desde 2013 existe um decreto de rotulagem que obriga todas as empresas e produtores alimentícios a informar nos produtos um símbolo com a letra T em preto, sobre um triângulo amarelo, em todos os alimentos que possuem acima de 1% de matéria-prima transgênica. Principalmente alimentos de soja, de milho e os derivados desses alimentos. Então, farinha de milho, a pipoca, a canjica, salgadinhos à base de milho, fermento químico, o amido de milho, que é muito utilizado em várias preparações, e até mingau para as crianças também. Produtos transgênicos tem que ficar muito atento quando você for comprar algum produto. Tem que ter aquele símbolo T com aquele triângulo em amarelo. Isso tem que ficar bem atento na hora de comprar esses produtos.
que poderia ser considerado, então, uma alimentação saudável? Como que o consumidor ou quem está assistindo a gente pode estar substituindo os alimentos transgênicos por alimentos mais saudáveis? O mais ideal seria, na hora da compra, verificar se esses alimentos possuem ou não esse símbolo, né? No caso dos óleos, por exemplo, a grande maioria tem esse símbolo, então você teria que optar por uma marca que não tem. Caso não encontre, utilizar o menos possível na alimentação. A segunda dica é sempre procurar alimentos orgânicos, que eles são produzidos sem agrotóxicos, são alimentos mais saudáveis, mais interessantes para o consumo. No Brasil mesmo temos várias marcas, tanto de farinhas como os alimentos orgânicos, então vale a pena o investimento, apesar de ser produtos um pouco mais caros. Hoje em dia tem feiras, é bem fácil de encontrar já esses produtos. Na hora da compra é importante ficar atento se está escrito se aquele milho é orgânico, se aquela farinha, no caso de milho, é orgânica, tem que ficar bastante atento na rotulagem dos produtos. Obrigada, Natália. Foram informações super importantes para você aprender junto comigo como identificar os alimentos transgênicos na prateleira do supermercado. Tecnologia 5G vai permitir melhor serviço de banda larga para comunidades distantes. Os detalhes você confere no próximo bloco.